Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal YouTube Magnus. O que eu vos trago hoje para vos apresentar é o nosso forno MC. Trata-se de um forno que é misto, portanto tem as três funcionalidades de convecção, portanto convecção, misto e vapor. Como vocês já devem ter percebido, trata-se de um forno que tem um painel híbrido. Portanto, tem teclas que são teclas tradicionais, já vistas de outros modelos, e também tem um ecrã ao centro que é tátil. Portanto, nós neste momento temos o forno que está desligado e vamos dar então início ao forno, portanto ao arranque do forno, pressionando a tecla do topo do ecrã, acima do ecrã. Portanto, esta versão de painel de comandos irá estar disponível nas versões de 7, 11 e 20 níveis, a gás ou elétrico, e também em 2/1 ou 1/1. Portanto, o que nós já podemos verificar aqui é que, logo que ligamos o forno, aparecem-nos 5 teclas para nós podermos pressionar no ecrã. Essas 5 teclas vão nos permitir então ter acesso aos 3 modos de confecção, como já referi, às receitas, às configurações do forno, onde temos também os parâmetros, claro, e testes, e também à lavagem. Vamos dar início então aos 3 diferentes modos de confecção. Neste caso, iríamos começar pelo modo de convecção, que é, como já devem ter percebido através do ícone, é o ícone que está assinalado a vermelho. Vamos clicar neste ícone e vamos então aceder aos valores, aos parâmetros que vamos definir para o ciclo. Para este ciclo de convecção, decidimos que vamos fazer um ciclo a 180 graus, como veem, aparece à medida que eu vou digitando os números. Vamos fazer OK. Como é um ciclo de convecção, vamos colocar a umidificação a 0%, portanto quero apenas calor seco, e no tempo vamos definir aqui 30 minutos. Basicamente, são requisitos básicos que eu tenho para dar início a um ciclo de convecção. Estamos então preparados para dar início ao ciclo e basta então apenas pressionar a tecla do Start. Como já repararam, o ecrã mudou a informação. Temos PRH, que significa que estamos a fazer o pré-heating, ou seja, o pré-aquecimento, e o pré-aquecimento é sempre efetuado 30 graus acima do set point. Vamos só relembrar, nós neste momento estamos a fazer o pré-aquecimento a 210 graus e o nosso set point era 180. Portanto, o forno está a fazer o pré-aquecimento, mas se nós entendermos em qualquer altura que a câmara já tem temperatura suficiente e já podemos dar início ao nosso ciclo de trabalho de 180 graus e 30 minutos, basta pressionarmos a tecla Start Stop, a mesma tecla com a qual demos início ao ciclo. A partir daqui sim, vemos então os valores do ciclo de trabalho. O forno fica neste modo até ser terminado o ciclo. Nós podemos terminar o ciclo em qualquer altura ou até modificar alguns dos parâmetros. Eu posso definir mais tempo, posso definir mais temperatura e, portanto, em qualquer altura, até antes do ciclo terminar, naturalmente. Se eu quiser interromper o ciclo, basta então pressionar a mesma tecla Start Stop. A luz indicadora deixa de estar ligada, significa que o meu ciclo terminou. No caso de eu não estar junto ao forno, o forno no final do ciclo vai dar-me um alarme, vai portanto dar um alarme sonoro, através de um buzzer que tem interno, e se eu quiser silenciar esse sinal, basta pressionar a tecla correspondente ao símbolo do hour. Podemos então, neste momento, avançar para o segundo tipo de ciclo de trabalho, que neste caso vamos fazer um ciclo em modo misto. Para acionar o modo misto, vamos dar início também com a tecla que está associada à convecção, como já tínhamos percebido naturalmente da descrição do ciclo anterior. Nós podemos definir então aqui a temperatura que nós pretendemos. Neste caso eu vou definir para 150 graus. Vou então definir a temperatura. Vou definir o meu nível de umidificação para 30 graus, para 30%, peço desculpa.
30% e o tempo para 45 minutos. Portanto, mais uma vez, se for à tecla do meio do ecrã, do meio do painel, aqui, vou verificar o set point da temperatura, o set point da umidificação e também o tempo. A partir daqui, vou dar início ao ciclo de trabalho. Mais uma vez, o forno entra em modo de pré-aquecimento. Relembro, são 30 graus acima do set point, mas nós podemos verificar 150 graus mais 30 do pré-aquecimento vai dar os tais 180 graus. A temperatura que estamos a ver aqui abaixo dos 180 será a temperatura que está dentro da câmara. Neste momento estão a 20 graus. Quero interromper o pré-aquecimento e passar já à fase de produção propriamente dita, basta pressionar a tecla Start-Stop, ela fica a verde e significa que o ciclo então está a ser iniciado. Mais uma vez, podemos aguardar até o final do ciclo e o ciclo dá-nos um aviso sonoro. Neste momento, apenas por uma questão de garantir que estamos a fazer o ciclo correto, aparece o modo de convecção com vapor, significa que estamos então em modo misto, com estas duas indicações visuais que aparecem aqui em gráfico no ecrã. Vemos a temperatura dentro da câmara, vemos a umidificação e estamos a ver também o tempo. O tempo vai ser descontado e, portanto, este, no fundo, acaba por ser a definição do nosso ciclo misto. Vamos interromper este ciclo e vamos então passar para o terceiro ciclo de trabalho, o terceiro tipo de cozimento que o forno nos permite. Vamos pressionar a tecla de vapor. O símbolo que me aparece aqui já deixa de ser o símbolo da convecção e passa a ser o símbolo de vapor. Vamos mais uma vez aqui dar a temperatura que eu quero para este modo de vapor. Portanto, o modo de vapor é exatamente como o nome indica, não permite passar dos 100 graus e também como está indicado no visor, em termos de ajuda, para eu não me esquecer, e também ele não me deixaria colocar outro tipo de temperatura, como vocês poderão verificar. Então eu vou, para este ciclo, eu defini que vou querer 90 graus. Carrego no OK. Se repararem, há ali uma tecla que, no touch, que não permite sequer ser editada, que é a percentagem de umidificação. Estamos a falar em vapor, estamos a falar o máximo de saturação dentro da câmara, portanto serão os 99%. Vamos então dosear aqui o tempo e, neste caso, para este ciclo, eu decidi um ciclo de 55 minutos. Mais uma vez, vamos dar início ao ciclo. Aqui repete-se um pouco daquilo que já tínhamos visto lá atrás. Pré-aquecimento, podemos verificar que, neste caso, o pré-aquecimento máximo aqui, contrariamente aos anteriores, ele não vai acima dos 100 graus, logo o máximo será 100 graus de pré-aquecimento, porque estamos em modo vapor, não esquecer. Quero avançar para o ciclo propriamente dito, ou seja, para a produção do meu prato, da minha comida, do conteúdo que está dentro da câmara. Carrego no Start Stop mais uma vez e então aqui sim começamos a descontar o tempo de 55 minutos. Vamos interromper este ciclo, vamos regressar ao menu inicial através da tecla com o símbolo de Home, ou casa, e estamos neste momento novamente com o forno disponível para outro tipo de confecção ou apenas para, por exemplo, fazer um drop, um abaixamento à temperatura da câmara. Se tivéssemos, por exemplo, efetuado anteriormente um ciclo de trabalho, por exemplo, assar de 250 graus, podíamos agora ter necessidade de fazer um ciclo a vapor, iríamos então necessitar de fazer um drop ou um abaixamento da temperatura que está na câmara e para isso bastaria abrirmos a porta, pressionar esta tecla e o forno iria fazer o abaixamento da temperatura. Portanto, esta tecla de abaixamento de temperatura, ele iria ligar os motoventiladores na rotação máxima e iria garantir que só iria parar quando o forno atingisse os 45 graus centígrados. Vamos fechar a porta e neste momento estamos então em condições para falar aqui
de alguns outros settings, de algumas outras funcionalidades que o forno tem, para além do simples das temperaturas, umidificação e tempo. Para isso, vamos, por exemplo, dar início a um ciclo de trabalho em convecção, e neste momento eu não quero que seja por tempo, mas pretendo que seja por sonda de espeto, sonda de núcleo. Temos aqui a nossa sonda, portanto ela está com uma ponteirinha de proteção, vamos tirá-la, removê-la e vamos então definir qual é que é a temperatura que eu quero que seja a minha temperatura de trabalho através de sonda. Significa que quando eu definir 150 graus, o forno vai estar a trabalhar até a sonda de núcleo, uma vez que não é por tempo, ter atingido os 180 graus e vai, portanto, nessa altura, parar o ciclo. Portanto, chegou aos 180 graus, concluiu o seu ciclo de trabalho. Mais uma vez aqui podemos então definir, como tínhamos já visto atrás, podemos definir a temperatura, podemos definir a umidificação e, neste caso, definir a temperatura de trabalho da sonda de núcleo. Para além desta funcionalidade, através de sonda, podemos também fazer o cozimento, o nosso trabalho, através da temperatura, através da função ΔT. O que é que significa a função ΔT? Significa que, ao definirmos uma temperatura de trabalho da sonda, vamos definir também uma temperatura de ΔT. Significa que, neste caso, iremos ter 20 graus de diferença entre o que está na câmara e o que está no núcleo da nossa peça. Neste caso aqui, isto é mais utilizado, por exemplo, para peças que tenham tendência a perder peso, então aí conseguimos garantir mais ou menos uma estabilização do peso da peça que estamos a cozinhar, por exemplo, para peças mais caras, e aí temos um melhor rendimento do produto final. Vamos, então, neste momento, uma vez que já percebemos como é que funciona o ΔT e também o funcionamento por sonda de núcleo, vamos passar aqui a mais algumas teclas e definições e algumas funções úteis que o forno tem. Nós podemos sempre definir que queremos que os ventiladores da câmara que fazem rodar, que fazem com que o calor gire dentro da câmara num sentido ou inverter para outro sentido, portanto a inversão dos ventiladores da câmara pode ser acionada aqui, e vamos, quando tivermos o LED aceso, significa que está em auto-reverse, ou seja, que está a fazer a inversão. Essa inversão acontece de 4 em 4 minutos. Portanto, os motores fazem acionar os ventiladores dentro da câmara, de 4 em 4 minutos param e invertem o sentido. Portanto, significa que neste momento com o LED aceso que estão em operação. Temos ainda uma tecla que define a velocidade dos ventiladores. Portanto, aqui temos duas velocidades e, portanto, nós podemos ter uma velocidade mais baixa ou a velocidade normal de funcionamento. Isto serve, por exemplo, para alguns pratos mais sensíveis ou pratos onde queremos manter alguma umidificação à superfície para garantir que não há tanta ventilação dentro da câmara. Para além das teclas que já vimos e das suas funções, há aqui uma que ainda falta falar na parte inferior do teclado, que é a tecla que permite abrir ou fechar a purga, ou seja, a borboleta de respiro da câmara. Ok? Esta tecla que nos permite operar então essa função. Regressando agora ao topo do nosso painel de comandos, nós temos mais duas teclas que eu gostaria de vos falar neste vídeo, que são as teclas que permitem operar, ligar e desligar a luz da câmara. Basta pressionar com um toque e temos a luz acesa e novamente um toque, desligamos a luz. A segunda tecla, que fica exatamente abaixo da tecla ligar e desligar do forno, permite-nos fazer a função Cook and Hold. Significa que ao utilizarmos esta tecla num ciclo de confecção, seja
qual a tipologia do ciclo, convecção, vapor ou misto, permite-nos manter a comida a 50 graus dentro da câmara para evitar a contaminação de bactérias. Isto é muito útil, por exemplo, para confecções noturnas, quando não estão a ser assistidas pelo chefe. O ciclo termina e vai manter a comida até ao regresso do chefe a 50 graus dentro da câmara, por questões de segurança. Basicamente era isto que eu tinha para vos apresentar neste vídeo. Nos outros vídeos, que poderão também consultar no nosso canal YouTube Magnus, iremos então abordar as 3 teclas que estão abaixo dos tipos de confecção, que serão receitas, parâmetros e testes, portanto menu técnico, e também a lavagem do forno. Era isto que eu tinha para vos trazer hoje. Até à próxima. Muito obrigado.